Os meses estão voando e pouco a pouco nos aproximamos do lançamento de Resident Evil Requiem. Enquanto isso, várias novidades estão surgindo pouco a pouco. E nesse vídeo, a gente vai estar teorizando um pouco mais sobre o que vimos no segundo trailer, falar sobre rumores de outro insider que não é Dusk Golem, mas que possui uma grande credibilidade sobre Resident Evil. Afinal, ele já tinha revelado a maioria das coisas que vimos recentemente antes do Dusk Golem há mais de um ano atrás. E segundo ele, Jill Valentine está no jogo. Nesse vídeo, eu te conto tudo e muito mais. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. E antes da gente continuar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Feito isso, vamos lá! Após o lançamento do trailer de gameplay na Gamescom, uma pergunta que recebo frequentemente é: se a Alyssa realmente morreu no hotel, como a Grace conseguiu escapar do homem encapuzado? Bom, acredito que antes de morrer, Alyssa consegue eliminá-lo. Tanto é que no segundo trailer, dá pra ver rapidinho que o encapuzado cai e derruba o abajur junto com uma bebida alcoólica, e assim começa o incêndio. Outra possibilidade é que uma pessoa tenha entrado na hora, atirado no encapuzado e assim salvado a Grace em meio ao incêndio. Tipo, você precisa sair daqui, não existe nada que você possa fazer. Eu confesso que pensando nessa teoria, automaticamente me veio em mente Ada Wong. Bom, é uma possibilidade remota, mas tudo é possível. Afinal, Alyssa logo que chega no hotel, olha pela janela. Acredito que não só preocupada, mas também para poder se comunicar visualmente com alguma pessoa que poderia estar do lado de fora, vigiando a Grace de qualquer perigo. Galera, claramente Alyssa sabia que existia a possibilidade dela ser seguida em algum momento. Se ela sabia que a filha dela era um alvo, não faz sentido ela sair e deixar a filha sozinha e vulnerável. Eu acredito muito que alguém tava de tocaia fora do hotel de olho no quarto. Quem sabe tenha sido essa pessoa que entrou, matou o encapuzado e salvou a Grace. Quem sabe um dos personagens de Outbreak. Faria muito sentido. Bom, mas e aí, por que a Grace é tão especial em Resident Evil Requiem? Muito provavelmente, Grace também possui uma espécie de anticorpos do Daylight. Para quem não sabe, o Daylight é uma vacina que estava sendo desenvolvida na Universidade de Raccoon City contra o T-Vírus. Em Resident Evil Outbreak 1, os personagens são imunizados com o Daylight nessa universidade, antes de fugir da cidade. Acredito que algo muito parecido com o que aconteceu com a Ellie em The Last of Us aconteceu com a Grace. Vimos na série de The Last of Us que sua mãe acabou sendo infectada poucos minutos antes de dar à luz, algo que acidentalmente tornou Ellie imune. Inspirado nessa linha de raciocínio, acredito que no momento em que a Alyssa foi vacinada, ela já estava grávida e não sabia. A Alyssa tinha 28 anos quando recebeu essa vacina. No flashback, Grace aparenta ter entre 16 a 18 anos de idade. Então, é condizente imaginar que no momento do incidente, Alyssa deveria ter aproximadamente entre 44 a 45 anos de idade. E nisso, Grace deve ter desenvolvido uma espécie de anticorpos raro e único, que interessa ao vilão do jogo. Quem sabe esse anticorpos que o vilão precisa seja usado para a criação de um certo organismo que ele esteja desenvolvendo. Notem que esse logo da Umbrella aparece em cima de uma espécie de câmara fria, aparentemente armazenando alguma coisa. Bom, mas e aí? Grace descobrirá toda a verdade lendo o diário da Alyssa? Claramente sim, galera. Porém, certamente não será uma coisa tão fácil assim. Eu diria que será no final do jogo, já que naquela cena onde vemos a Grace com o diário em mãos, ela ouve um barulho indicando que alguém está por ali. Acredito que é nesse momento que ela é raptada. Acredito que nesse momento aí, quem aparece é o policial que vimos no trailer, só que ele deve ser infectado, sendo ele o primeiro inimigo da Grace no jogo. Trecho esse que servirá para nos ensinar como usar a arma, meio que numa vibe Leon no início de Resident Evil 2. Naquela cena onde ele chega num posto de gasolina e enfrenta aqueles policiais infectados. Acredito que será uma referência. Inclusive, sinto que esse game se inspira bastante em Resident Evil 2, tá? Soltei uma teoria muito boa recentemente, onde falo que esse game será dividido em duas perspectivas, assim como Resident Evil 2. Jogaremos com dois personagens atuando na mesma história.
duas campanhas, no mesmo estilo Leon e Claire. Tá rolando um forte rumor por aí que teremos 3 personagens jogáveis. No trecho da Alyssa, fica claro que a gente deve jogar com Alyssa no passado e Grace no presente. Já no outro trecho, jogaremos com Leon em Raccoon City. Agora, parando pra pensar, em Resident Evil 2 Remake, a gente joga com 4 personagens jogáveis, Leon, Ada, Claire e Sherry. Sendo assim, imaginem se no trecho do Leon a gente possa jogar com outra personagem, quem sabe uma tal de Jill Valentine. As possibilidades são grandes, tá? Acredito fortemente que a Jill também tá nesse jogo. Parando pra pensar, galera, tirando Resident Evil 3 Remake e Revelations, a última aparição da Jill foi no Resident Evil 5, ainda assim como uma personagem secundária. Pois é, também existe a possibilidade da Ada tá no jogo, até porque a regra é clara, né, galera? Se tem Leon, tem Ada. Analisando todas essas novas informações recentemente sobre Resident Evil Wrecking, lembrei das palavras de um outro insider que não é o Dusk Golem. Ele também soltou algumas informações sobre o game no passado, bem antes do anúncio oficial. Informações essas que pouco a pouco vêm se concretizando. Estou falando desse insider alemão conhecido como Andy. Inclusive, antes mesmo do Dusk Golem, foi ele quem soltou o vazamento de que a Capcom estaria trabalhando nos remakes de Resident Evil 0 e Code Verônica. Andy vem falando há muito tempo que o Leon seria o protagonista e que também marcaria o retorno da Jill. Segundo ele, Resident Evil Wrecking será um game semi-aberto, muitos cantos para explorar. Isso fica claro levando em conta os rumores recentes do Dusk Golem, que a gente terá veículos no jogo. Fortes indícios indicam que esse veículo será uma moto, o que seria sensacional. Inclusive, eu torço muito que a gente possa ir equipando essa moto, achando peças pelo caminho ao estilo Days Gone. Eu pelo menos curtiria bastante. Quanto aos inimigos, ele vem falando há muito tempo que teríamos zumbis clássicos de volta. Pois é, já tá confirmado a volta dos zumbis. Mas segundo ele, ao contrário dos zumbis clássicos, esses serão mais rápidos e mais agressivos, sendo então uma ameaça ainda mais perigosa aos nossos protagonistas. Pensando nisso, acredito que serão ao estilo dos frenéticos de Days Gone, ou quem sabe os corredores de The Last of Us. Ele também falou há mais de um ano atrás que a trama de Resident Evil 9 não seria uma sequência direta dos eventos de Resident Evil Village, onde, consequentemente, Chris não apareceria. O que para muitos na época foi algo inacreditável, já que o final do Village deixa um baita gancho para uma possível sequência. A possível corrupção do grupo BSAA. Pois é, mais de um ano e meio depois, Nakanishi recentemente confirmou que Chris está descartado de Resident Evil Wrecking. Meio que uma forma de dizer que esse jogo não é uma sequência do Village. Ele também comentou sobre a questão da câmera há mais de um ano e meio atrás, de que no game a gente teria câmera em primeira e terceira pessoa. Pois é, mais um acerto para ele. Também, segundo ao Insider, para Capcom, Leon, Jill, Chris e Claire são seguros contra a morte. Agora, qualquer outro personagem, incluindo Barry, Rebecca e Ada, podem acabar morrendo. Pensando nisso, galera, será que a conclusão da história do Leon com a Ada será dela se sacrificando? Eu não curtiria muito. Agora, analisando essas palavras do Andy, me veio em mente também uma possibilidade. Vocês lembram do meu vídeo anterior, onde eu citei a possibilidade dessa mulher que aparece no trailer ser Natália Corda? Pois é, até onde a gente sabe, essa menina vive com o Barry, mas atualmente já é uma mulher de aproximadamente 24 a 26 anos. Se for confirmado que essa mulher é Alex Wesker, que tá possuindo o corpo da Natália Corda, as chances do Barry tá no jogo são grandes, e as chances dele ir de arrasta também. Agora, voltando a falar do Andy, muito provavelmente você deve estar se perguntando quais são as fontes dele. Pois é, aparentemente suas fontes são funcionários da Capcom. Ou seja, levando em conta os seus vários acertos até agora, não é um absurdo a gente imaginar em Jill e Leon em Resident Evil Wrecking. Para falar a verdade, só esse rumor que falta ele acertar, a presença da Jill. Porém, por enquanto, infelizmente, ainda se trata de um rumor. Vamos esperar para ver o que a Capcom nos prepara nesse evento da TGS, né, galera? Eu, pelo menos, tô bem curioso de verdade, já que eu esperava mesmo o segundo trailer nesse evento. Sendo assim,
Se eu pudesse chutar, eu diria que nesse evento podemos ver o anúncio da pré-venda, ou quem sabe a demo jogável para ser baixada ou um novo trecho de gameplay. Bom, pelo menos eu acredito que será uma dessas três coisas. E vocês, o que acham? Já manda sua opinião aqui embaixo no campo dos comentários. O que podemos esperar na Tokyo Game Show? Acredita que finalmente teremos a demo jogável liberada? Leon será revelado finalmente? Tô esperando vocês no campo dos comentários.